Afinal, a música, por ser uma linguagem, pode ser utilizada como ferramenta de esclarecimento ou alienação cultural? A música pode ser usada para condicionar ideologias e comportamentos? Pode ser considerado uma linguagem em conexão com a realidade ou distorção dela? O filósofo Immanuel Kant, 1724-1804, argumenta que o esclarecimento é a libertação do homem da sua imaturidade autoimposta. Imaturidade é a incapacidade de empregar seu próprio entendimento sem a orientação de outro. Tal tutela não reside na falta de razão, mas de determinação e coragem para usá-lo sem a orientação de outro. Então esse é o lema. Tenha coragem de usar a própria mente. É tão cômodo ser imaturo. A música é algo inócuo? Existem efeitos colaterais no consumo de música em nossa maneira de pensar o mundo? Como objeto investigativo, traremos conceitos da neurociência cognitiva, da psicologia e da história da música. Daniel Levitt, em A Música no Seu Cérebro, ilustra que nosso cérebro aprende uma espécie de gramática musical específica de nossa cultura, exatamente como na linguagem. Elementos estruturais básicos são incorporados às conexões de nosso cérebro quando ouvimos músicas nos primeiros anos de vida. O cérebro constrói sua própria versão da realidade, levando em conta que nela se encontra a sua própria maneira de interpretar os sons que ouvimos em função do papel que desempenham num sistema musical adquirido. A música está integrada em nossos sentidos. Para Aristóteles, nossos sentidos podem distorcer a maneira como vemos o mundo. A proposta dos psicólogos de Gestalt é a descendente intelectual da chamada teoria residual da memória. Portanto, toda experiência, toda palavra ouvida, todo beijo trocado, todo objeto visto e toda música que um dia ouvimos fica codificada como um traço mnemônico. Viajando pela história, no tempo do Império Romano, que durou de 27 a.C. até 476 d.C., observamos o advento do cristianismo, trazendo uma proposta de transformação do ser humano num tempo de declínio ético e moral, sendo o império intrinsecamente hedonista e opressor nessa época. Posteriormente, esse movimento cristão foi marcante para a evolução da música com a expansão da Igreja Católica por Constantino. Então houve um trabalho maravilhoso nas artes para a humanidade. Nos modos gregos nasce o canto-chão, na sequência o canto gregoriano e a nomenclatura das notas musicais com Guido Arezzo, ao apogeu da polifonia e o cravo temperado de Johann Sebastian Bach. Sucessivamente, surgem muitos outros gênios na música e nas artes. Partindo dessas concepções, posso deduzir nas definições de Daniel Levitt que cada gênero musical tem suas regras e formas. Quanto mais ouvimos, mais se impregnam na memória. Observo que, na infância, gerações são privadas da audição de gêneros musicais suntuosos que ampliariam a capacidade intelectual na identificação das diferentes linguagens musicais existentes. Isso é uma alienação cultural, pois quando não há familiaridade com as estruturas musicais, pode ocorrer frustração ou simplesmente falta de real apreciação. Se reconhecemos que o cérebro
está construindo uma versão da realidade, devemos rejeitar a ideia de uma representação precisa e isomórfica do mundo. Com a psicologia, posso concluir que a música está fortemente ligada à emoção. Sentimos que a música nos liga a algo maior que nossa existência, a outras pessoas ou a Deus. Mesmo quando não nos transporta a algum lugar de transcendência emocional condicionada em nossa memória, ela pode mudar nosso estado de espírito e comportamento. Com a história, posso inferir que o ser humano precisa encontrar virtudes necessárias para viver a liberdade que enaltece a inteligência e a vontade de ser um instrumento de humanização, e que os processos evolutivos dependem de valores absolutos que só poderão subsistir se tiver suas raízes herdadas em nossa memória. Em tempos líquidos de Bauman, o ser humano se reveste do penso logo existo de René Descartes e, motivando-se numa postura antropocêntrica, culmina na eliminação do transcendente e das formas excelentes de expressão artística. Bem, uma arte excelente para mim é aquela que se reporta imediatamente a Aristóteles. Para Aristóteles, o sentido da vida é a felicidade. Mas como conseguir a felicidade? Com ações excelentes. E que ações seriam essas? Ações voltadas ao cultivo da virtus, ou seja, das virtudes. Se observarmos no decorrer da história, as grandes obras que desafiaram o tempo foram escritas em linguagem excelente. Assim foi com a Odisseia de Homero ou com os Lusíadas de Camões. Percebemos então que o artista excelente deixa a sua marca na história com uma linguagem excelente. Rodin revolucionou a escultura. Van Gogh deixou seu nome na história da pintura também, por ter um traço original e inaugurar um outro tipo de linguagem, da mesma forma como fez Pablo Picasso. As obras excelentes são aquelas escritas por artistas excelentes, aqueles que dedicam grande esforço e inteligência na elaboração daquela obra. É claro que quando falamos em cultura e em música esclarecedora, sabemos que há uma Haute Culte, por exemplo, como Leonardo da Vinci ou Richard Wagner. Há também uma Middle Cult, uma arte média, uma cultura média. E também, nos dias de hoje, o que predomina pela indústria cultural, que é a massa cult. Claro que todas essas manifestações de arte, especificamente as manifestações musicais, podem ser apreciadas por pessoas em todas as partes do mundo. Mas a arte excelente, a música excelente, ela só pode ser aquela rica em harmonia, rica em musicalidade, numa linguagem musical, não numa linguagem rasteira ou numa linguagem chã. Villa-Lobos, que se inspirou na cultura popular, nas manifestações populares, e elaborou uma obra de arte de excelência. Para Kant, a arte também nos ajuda à conquista de uma maioridade intelectual. A música excelente é aquela que dialoga com a beleza, com a simplicidade, com a harmonia. É assim que eu entendo um pouquinho do que é uma arte excelente. Uma canção de amor de um velho compositor, iluminando a cidade. Por fim, Cristo
que dividiu a história da humanidade. Veio para restabelecer, por meio da fé, o amor, o perdão, a generosidade, a liberdade, a humildade, a verdade, o arrependimento genuíno, a transformação do velho homem para o novo, a instituição do novo reino, não deste mundo, mas do vindouro reino eterno. Estas ações ainda são as que esclarecem os fundamentos para uma arte excelente. Longe das vicissitudes que corrompem o cosmo do universo ético e moral tão necessário à vida, Jesus, dotado de plena maturidade, esclareceu o verdadeiro sentido da vida. Embora grande parte da humanidade segue sedenta de respostas aos seus dilemas pós-modernos. João 18, 33 e 34. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?"